eles atribuía as pessoas à influência dos deuses. O Hipócrates... O povo grego. Isso, o conceito na época, que era o que dominava na época, né? O Hipócrates, ele desmistificou isso. Ele, como um cientista, um médico, ele pôs outra disposição, que ele observou através dos humores do corpo, tá? Então, entrou dentro da bioquímica. E ele classificou, então, esses 4 temperamentos. Ligados a cada órgão interno. Isso. Então, ele pôs o sanguíneo ligado ao sangue, o fleumático à fleuma, ou linfa, o colérico à bilis e o melancólico à bilis negra, tá? Não vou explicar nada disso aí, tá? E aí, então, esse conceito, bem antes de Cristo, morreu por muitos anos e reapareceu no início do século XIX, tá? Mas ficou ali meio não muito evidente. E no final do século XIX, então, ele recebeu um novo impulso através da psicologia, tá? Que foi classificado esses 4 como... duas coisas, introvertido e extrovertido. Aí começou novamente o estudo, né, dessa questão. Aí chegamos no tal lá, o Freud, né, que não explica nada. Ele tentou entrar com essa teoria, mas não condizia com a original dos 4 temperamentos, tá? Então foi um período que ele chamou de determinismo. Ok? Então, ele classificou como que as pessoas tinham determinadas atitudes por causa do meio ambiente, aí é que vai entrar no que você está falando, que você tinha falado, a raça ou o momento histórico. A pessoa está tendo esse tipo de reação pelo que está acontecendo naquele momento. Tá? Fatores externos. Fatores, isso. Esse cara é raça ruim, né? Isso. Não, tinha um ditado, o pessoal falava assim, né? Essa pessoa é raça ruim. Isso. Né? Só que o que aconteceu? Dentro da própria psicologia, essa teoria dele foi caindo por terra, porque não é assim. As coisas não são determinadas nem por raça, nem por meio ambiente, porque às vezes o meio ambiente pode determinar algumas coisas, mas não significa que vai determinar. O que é a essência do ser. Exatamente. Eu posso nascer na rua e aquela rua eu posso me tornar um médico. Não significa que necessariamente o meio ambiente vai fazer com que eu seja um derrotado. Como nós vemos o inverso também, né? Sim. Pessoas em palacetes exatamente. que se tornam derrotadas. Então, o conceito do Freud foi caindo por terra, tá? E porque dessa forma, do conceito dele, a pessoa nunca era culpada pelo seu mau comportamento, porque atribuía para ela esses fatores. Influência externa, né? Isso, a influência externa. Então, caiu por terra, não é isso. Aí, passou-se o tempo, os pais que que começou a observar biblicamente. O Alexandre White, que é a época de 1836 a 1921, ele escreveu o livro Personagens Bíblicos. O Hallesby, acho que é assim que fala o nome dele, tá? O. Hallesby, 1962, ele escreveu O Temperamento e a Fé Cristã. Então, 62? 1962. Não é tão antigo. Não é tão antigo. E que você pensa assim. Né? Exatamente. E aí chegou-se nesse livro que nós baseamos o estudo, que é do Tim LaHaye, né? Sim. Que todo mundo conhece. Ele escreveu conhecido. O Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, ele tem outro livro, e o Temperamentos Transformados. E ele também é o autor daquela série Deixados para Trás, e ele é bem conhecido, né? Tim LaHaye e a mulher dele, escritores bem conhecidos, são americanos. Então, essa Deixa eu só dar um aviso pro pessoal. Irmãos, vocês estão acompanhando a gente? O provedor de internet está bem instável hoje. Então, esperamos que não. Mas se por um acaso cair novamente, aguenta um pouquinho aí, tá? Porque está muito estável, está oscilando bastante. Mas aguenta um pouquinho, que daqui a pouquinho, se acaso vier a cair, nós voltamos, tá bom? Amém. Mas ficamos juntos aí, estamos juntos aí pelo menos até umas 8h30, tá? Deus abençoe. Pode continuar, pastora. Não, então... A pessoa quer se justificar. Isso, a gente entendendo o comportamento humano, ou
como somos, né? O que nós somos mesmo, nos ajuda no nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Sim. Esse autoconhecimento. Né? Você vai saber mais suas fraquezas, suas limitações e sua dependência maior de Deus, né? Depender de Deus em todas as coisas, né? Isso. Transformar renovar as nossas forças, né? Mudar o nosso comportamento. E eu acho a importância de, além de você entender o outro. Também. Né? Porque, principalmente no meio... em todo meio, não é evangélico, não. A gente julga, né? Mas a vida em comunidade, né? Que a igreja é uma vida em comunidade. Geralmente os mais próximos a gente tem tendência de julgar mais ainda. A gente julga sempre o comportamento do outro e não olha para si, né? E a gente às vezes vê mais as falhas, porque o julgamento é mais para as falhas, não para as virtudes, né? Ninguém julga a sua virtude. Sim, a trave e o cisco, né? Jesus então, fala. o fato de você olhar de um ponto de vista cristão, pela ótica de Deus, você se conhecer e você também conhecer o outro e entender que o outro, ele tem virtudes e defeitos assim como você tem. As deles não são melhores nem piores, nem as suas melhores ou piores. E saber que Deus pode usar todo mundo. Exatamente. Do jeito que é. Esse é o cerne de tudo. Inclusive, nós vamos ver homens de Deus na Bíblia com esses temperamentos. Exatamente. Né? Que foram tremendamente usados. Sim. E às vezes até um temperamento que a pessoa acha que não é tão bom, assim, vamos dizer, pode ser usado por Deus de uma forma a alcançar as outras vidas, né? Exatamente. A gente sempre fala uma coisa e é uma realidade. Não existe ferramenta imprestável, né? De jeito nenhum. Se ela é uma ferramenta é porque ela tem uso. Só precisa... utilidade. Ela tem utilidade. E ela precisa estar afiada, né? Exato. Vamos lá, às vezes está cega, né? Lapidada, exato. Você ali às vezes passa por uma transformação. Melhorada, né? Vai ser útil. Mas esse é o bonito de Deus, né? Exato. Ele faz o que ele quer em quem ele quiser. Exatamente. E eu até desafio aqui, se alguém quiser digitar aí, encontrar um personagem bíblico que foi perfeito, tirando Jesus. Certinho? Pode jogar aí. Jesus, vamos combinar que ele teve uns lances de uns aí, dos temperamentos aí também. Não, sim, mas ele foi em santo, forma humana, né? Em forma humana ele expressou vários comportamentos, né? Como gente, ele também sentiu o que a gente sente. Né? Claro. Então, os comportamentos dele foram também de acordo com o que ele estava sentindo. Por isso que ele pode interceder por nós hoje. Amém. Exatamente. Né? Exatamente, né? Que ele viveu aqui e provou. Eles são assim, né? O que a gente vê dele, que uma das coisas, por exemplo, foi a ira, mas foi ela produziu justiça, né? Então, o mesmo negativo dele produziu justiça, né? Porque ele era justo. Né, a gente vê mesmo com o caso de Getsemane, né? Que ele suou gotas de sangue. Tamanha foi aquela pressão, aquela angústia antes da crucificação. Saúde. Deus abençoe. Oh, meu Deus. Deus te cure desse corona. Misericórdia. Não é corona não, hein? Foi uma tela aqui. Ai, gente, já tá vendo propaganda pelo ar. Né? Mesmo naquele momento no Getsemane, Jesus ali expressou né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Tamanha era a angústia, né? Mas mesmo assim, né, como a Amélia falou, ele fez a vontade de Deus em todo momento. Por isso que a gente fala, né, que acho que a passagem que mais retratou uma característica de um temperamento, eu acho que Jesus nem tinha temperamento, né, mas ele expressou humanamente. Sim, foi quando ele derrubou os cambistas lá no templo, né? Também. E quando ele dava resposta também para os fariseus, pros sim, hipócritas, também, exatamente. Raça de víbora. Mas aí aí ele se mostrava bem gente. Sim. Né? Não era? Sim, indignado com a situação, né? Exatamente. Vocês não têm vontade de vez em quando? Falou, raça de víbora, eu tenho. Mas aí é que tá, Beth. Quando ele chorou por Lázaro, que era um amigo. Tá, você vê no Getsemane, ele falou, passa de mim esse cálice. Então, todas as expressões de Jesus, ele demonstrou pra gente que é possível ser humano e obedecer a Deus. Mas a vontade passa. Eu estou falando de ter vontade, mas passa. Claro. Né? Mas assim, a questão dos temperamentos, eu acho assim, que mesmo aqueles que nós podemos julgar negativos, né? Porque aí é uma análise minha, tá? Eu acho que o negativo, ele começa no princípio de que aí entra o que você falou do caráter.
Por exemplo, eu vou te usar a Beth como exemplo. A Betinha é muito minha amiga, então eu posso falar um pouquinho dela. Ela, às vezes, uma vez ela falou, já falou várias vezes, assim, eu tenho um jeito assim, às vezes eu falo, né, sou firme, sou dura. Eu falo, Beth, eu te invejo, porque eu não tenho coragem de falar. E eu falo assim, às vezes o que você fala ali no momento, você fala na justiça, não fala no mal. Então, aí é que entra a característica, né? Que para ela acha algo que é um ponto. Saber usar. Isso. Então, o que ela tem um sentimento que para ela é um ponto negativo, para mim não é um ponto positivo, porque eu tenho essa deficiência em mim, no meu temperamento. Às vezes eu engulo as coisas, fico caladinha, tenho vontade de falar, mas guardo para mim. E ela tem isso, mas ela não faz na ira, ela não faz para derrubar. Exato. Então, aquilo que ela julga que é uma característica do temperamento dela, ela usa na justiça. Foi o que Jesus fez. Ele usou na justiça para o bem, não para destruir ninguém. Essa é a diferença. Para mostrar que é necessário uma mudança. Sim, claro. Toda característica de todos os temperamentos, tudo, seja o bem, seja o mal, ele é transformado para o bem quando você tem Deus e o Espírito Santo na sua vida. Aí que está o ponto. Ponto final. Porque não pode ter só gente pacífica no último. Exato. Não, claro. Né? Sim. Por isso que Deus criou cada um. De um jeito. Cada um, né? Isso. Então nós vimos aí, pelo que você trouxe, que nós temos então 4 tipos de temperamento: sanguíneo, né? Colérico, Isso. melancólico e fleumático. Isso. Né? E volto a reafirmar aquela pergunta que eu falei no início, né? Que eu falei mas o temperamento é imutável? Não. Ele é transformável. Tá. Você não nasceu assim, vai morrer assim, crescer assim? Não, peraí. Então, eu até fiz esse... Tá aqui dentro... Isso que eu quero saber. Ele é imutável ou ele é mutável? Ele é transformável. É diferente. Sim. É diferente. Sim. Porque é assim, ó... Você muda... Você viu que hoje eu tô nas perguntas não, também. hoje você tá com sangue no zóio, cara. Eu pus essa questão, viu? Eu pus aqui, provérbios do mundo. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Síndrome da Gabriela. Eu sou assim, falo a verdade na cara, aquelas coisas que... Isso aí não é coisa para se justificar, que nem eu falei no começo. Isso. Às vezes a pessoa tem um temperamento... Mas ela se esconde, né? Mas ela joga desculpa. um negativo como se fosse um positivo falso. Querendo fazer o bem, mas no fim ela quer prejudicar a pessoa. Nem sempre você tem que falar as coisas na cara das pessoas, ainda que você tenha razão. Tem um momento certo, a hora certa sempre, e o jeito exatamente. certo. Então, Provérbios fala isso, né? Isso. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, o que eu tenho que falar, eu falo na lata. Então ele joga aquilo como algo super positivo. E às vezes você falando na lata, você está magoando e ferindo o teu próximo. Provérbios fala assim, como maçãs de ouro em salvas de pratas, assim a palavra dita no seu tempo certo. Exatamente. Então... o temperamento, o que a gente vê, Deus criou cada um com a sua peculiaridade. Dentro do temperamento, você vai ter os positivos e os negativos. Quer dizer, você vai ter ele ainda, mas você pode transformar ele. E é o que nós vemos em todos os relatos bíblicos. Cada história que você pegar da Bíblia, que você pega um personagem e lê, um personagem que tenha uma história... Né? Aí nós vamos os pais da fé aí, o Abraão, o Moisés, nossa. Melancólico. Jesus amado, né? Não, ele era o fleumático. Não, ele era o melancólico. O Abraão. O Abraão fleumático. Por exemplo, e o você de Jonas, vê por exemplo. Qual Jonas também, eu acho que ele era um fleumático melancólico. Porque também pode ter a junção de dois, isso, né? Bipolar. Então você vê, nossa, é muito nítido o que você vê. Só que tem os dois pior. Não, Beth, tira esse conceito, vamos deixar aqui. As pessoas falam, no estudo, não existe pior e não existe melhor. Todos nós tem os fatores bons e os fatores negativos. Tem a sua utilidade. Exatamente. Tanto que nós vamos ver, em todos tem as qualidades e os defeitos. Sim. Exatamente. Né? Todos eles. Então, quer dizer, vamos seguir. Vamos lá. Vamos seguir. Tem alguma pergunta? Muita coisa. Tem alguma pergunta aí? Chegou em alguma? Não? Pessoal, vai compartilhando aí, hein? Vamos aprender. Então, vamos lá. Classificação dos temperamentos. Vamos classificar eles? Como? Que tipo assim?
explicar um pouquinho sobre o que é cada um deles. O sanguíneo, por exemplo. Tá, deixa eu pegar minha coluna aqui, né? Já que você quer. Vamos sanguíneo. O sanguíneo. Ei, segundo... Ó, vamos ver depois o exemplo pra frente. Tá. Por esse estudo de hoje, eu não sei, mas eu creio que as pessoas podem se identificar aí, né? Pode. Sim. Pode Nos sim. temperamentos, né? Qual se encaixa mais, né? Isso. Não, eu mesma fiz uma avaliação minha. Você fez o teste? Eu fiz. Online lá? Dá pra fazer? Tem uns... Não, fiz nada, teste online, eu fui ler. Tem teste também. Eu tem fiz meu teste. Tem teste. lendo. Eu fiz o meu teste lendo também. Tem um teste online também, que você dependendo das perguntas, É. Eu fiz o meu teste lendo, eu vi, só que assim, você foi se encontrando. fui me encontrando. Porém... Aí o sangue foi fervendo. Não, foi esfriando. Fui me achando, fui me achando. Foi fervendo. Ó, Esse menino é muito bom. antes de... Não, você vê, Beth, e o diante de mim de você, Beth. Ô, gente, Hoje é o deixa eu dia. deixar alguns pontos importantes, assim, antes de entrar. Vai lá. Que tá aqui, assim, o uso da ferramenta, tá? O quê? A ferramenta é o temperamento, tá? Usar indiscriminadamente as pessoas, por exemplo, examinando, tirando conclusões, sem cuidado algum, apontando fraquezas, defeitos, rejeitando as pessoas ou humilhando-as, não podemos fazer isso. Não é porque eu conheço os temperamentos que eu vou sair por aí julgando as pessoas. Na verdade, a gente tem que conhecer para entender melhor. Para entender, isso. Como é a atitude daquela Exatamente. pessoa, o que Isso está gerando aquilo. Exatamente, é uma ferramenta. Por exemplo, se Né? você vê uma pessoa que é muito acabrunhada na E às vezes você igreja, pode até ajudar aquela isso, pessoa. exatamente. Então você vai entender, se você convive com ela, você vai ver que aquilo é uma questão desse temperamento dela, da natureza, às vezes ela sofre com aquilo. E pode ser transformado. Pode ser transformado. Então, nunca usar essa ferramenta indiscriminadamente. Sair julgando as pessoas. Ainda que, às vezes, a gente... Quando você começa a estudar um pouquinho, você começa a lembrar falar das Mas pessoas, é sem querer, né? de mim. viu? Sem Mas querer. não para apontar. Sem querer, querendo. Sem querer, né? Oi, peraí. Outra coisa. Determinar que exista uma mistura indesejável de temperamento. Nenhum temperamento é melhor que o outro. Sim, ainda bem, né? graças a Deus. O temperamento não é garantia de determinadas atitudes, sejam positivas ou negativas. Não é. Sim, é uma Aí característica geral. Isso, exatamente. Mas individualmente, cada pessoa pode reagir de um jeito, menos tendo aquele temperamento aí predominante. vai entrar o que você falou de caráter, personalidade. Personalidade. Então, aí entra muita coisa. Então, isso aqui é um estudo primário, tá? Das pessoas. É o básico. A teoria dos 4 temperamentos é uma ferramenta terapêutica que deve ser usada com os outros e consigo mesma com brandura, flexibilidade de forma construtiva. Não analise uma pessoa, a não ser que isso contribua para melhorar o seu relacionamento e não lhe aponte o temperamento, a não ser que pergunte ou se interesse. Né? Eu já... isso mais familiarmente, né? Que, por exemplo, tem pessoas da minha família, né, que sabe essa questão do temperamento, então sempre, às vezes, chega e fala assim, esse é seu temperamento e tal, né? E, às vezes, joga para você isso, né? Eu sei. Então, a gente tem que procurar não fazer isso. Jogar nas pessoas. Isso é você, é seu temperamento. Porque você está, de uma certa forma... julgando, você né? está apontando uma falha, né? Outra coisa, gente. Ele fez isso com você. Você viu? Foi. Né? Foi, verdade. Ai, Peça perdão agora. Agora, Eu dou. Não use como desculpa para o seu mau comportamento. Não, é importante isso tem aí. muita gente que se esconde, né? Isso. Importante. Os ditados. O mau comportamento para que eles justificar uma atitude. Isso, exato. É o ditado popular, né? Eu sou assim, eu nasci assim, Deus me fez assim. Joga para Deus. Não, né? é assim mesmo. Releva, né? Exatamente. E nem sempre. Tá igual a serpente. Exatamente. Então, o comportamento não é para justificar o nosso mau comportamento. Tá? Então, basicamente, tinha que falar isso aí. Certo. Então, vamos lá. Antes de entrar no... Isso. Que isso é importante. Eu já tá? quero ver logo o sanguíneo. Sanguíneo. Mas por que tanto sangue nos olhos? Vamos nos... Aqui. É o primeiro e mais entusiasmado para fazer as coisas. Realmente o sanguíneo é aquele que eu faço, mas também é o primeiro a desistir e a deixar na mão. Por quê? Ele é uma pessoa, ele é impulsivo. Como assim?
Como assim? É, Porque ele... Os É dois. fogo de palha, eu Ele entendi isso. ele é entusiasta. É fogo de palha. Ele é entusiasta, mas ele não pensa para fazer. Ele antes de ele analisar se ele vai poder, não, eu faço. Só que depois que ele pensa, aí não ele posso. volta para E trás. fala, o que eu fiz? Isso. Então ele vai te deixar na mão. Isso se ele não tiver, lógico, o compromisso. Se ele for, tá no bruto ali. Então nós vamos Sim, considerar no bruto. isso, que tudo isso aqui tá no bruto, tá? Tá. Então, Legal. outra coisa, dentro disso ele tem pouca força de vontade. Porque ele é muito entusiasta. E às vezes o muito entusiasta, ele não pondera, ele só é entusiasta. Então ele é bom pro oba-oba, pro agito, mas se você der o compromisso na mão dele, e às vezes ele não vai chegar até o fim. Às vezes a gente vê gente que você achou que ia contar com ela, deu um nome lá, foi craque. quando você viu. Tem muitos, né? Craque. Não é? Então, é uma característica instável e explosivo. É aquela questão também, é tudo do imediato. É a característica mais do sanguíneo, é o imediato. Porém, essas características, é o que a gente estava comentando. É o bruto. antes. Não significa que ela tenha todas essas exatamente. características, né? Isso Não, aqui você vai se identificando. Ela Isso. pode ser um sanguíneo, mas não tem medo não, e vai até o fim. Isso. Então, vamos deixar claro aqui que toda pessoa não tem somente um temperamento. Às vezes tem até 3, ou às vezes até tem os 4. Vixe. Às vezes Mas pode sempre ter assim, Às vezes tem um só também. Ou às vezes, mas é muito difícil. ter um sempre só vai- é difícil. É difícil. No mínimo 2. Tem Porque no assim, mínimo pode ter 70% de um, que aí acha que tem um só. Isso. E os outros 30% pode estar dividido em 2, Isso. 3 ali. É o que a gente estava falando no que começo. é pequenas características de cada um. Isso, mas a pessoa sempre vai ter uma Predominante. característica que você vai identificar. Vira uma bomba, velho. Né? Porque, Também acho. porque você vai ter sempre um que vai dominar o seu temperamento e o Sim. seu comportamento por consequência, né? Exatamente. Olha, mais coisa Vamos lá, aqui. sanguíneo, vai. Irrequieto e egoísta. Inquieto. Inquieto e requieto é a mesma coisa, né? E egoísta. É. Tem dificuldade em seguir detalhadamente as instruções, exatamente pelo perfil de ser muito... Lê manual, então, abandona. Deve ser. Aí eu leio todos, eu já tô Ó, saindo fora do sangue. Geralmente o sangue... Ó, a gente... Esses estudos aqui, quando eu aprendi muitos anos atrás, muitos, me impactou muito. E eu guardei para minha vida toda. Tanto é que depois pensei, nossa, por que não falar disso novamente? Porque é algo muito rico. E, por exemplo, você conhecendo, o sanguíneo geralmente é aquela pessoa faz palhaçada. Vixe, cadê? Ele sumiu, ele tá atrás da luz. Não, geralmente o sanguíneo ele é meio artístico. Ele é meio artístico. Ele é espalhafatoso. Tem as profissões dos temperamentos também, né? Que se encaixam. Eu vi aqui, ó. Sanguíneo é atores, Tem. vendedores, oradores, Isso. recepcionistas, desportistas. Isso, tem. Eu não classifiquei aqui porque era bastante Vamos falar coisa. esse negócio da É profissão. porque Isso. normalmente se destaca nessas profissões. Isso, Por causa exatamente. Algumas, né? Aqui eu tô citando aqui algumas, por causa né? do temperamento. Isso. Ó, eu vou continuar falando. Vai pensando já que o sanguíneo que nós vamos dar o exemplo aqui é o Pedro. Vai vendo como vocês enxergam. Você vai ver nele, nas atitudes dele. Quem conhece um pouco das histórias dele, você vai ver. Verdade. Né? Pedro era sanguíneo mesmo. Exatamente. Olha, é inseguro e teimoso, se ofende com facilidade, resmunga e reclama. Ele se ofendeu até com Jesus. Quem cortou a orelha? Ele, Cortou ele do mal. né? Mandou a facãozada. E tem inclinação para o medo. Quem que fundou na água? Afundou na água. Quem negou Jesus? Quem negou? Exatamente. Né? Então, olha, já entra nas características do Pedro? Você quer sossega, pular para de para o ficar julgando os outro? outros aí. Pra mim tá perfeito. Pode Pode continuar. Pode continuar Você na quer sua pular linha. para o outro? Não, vai nessa linha Vai nele? sua. Pode. Então tá, vamos ver Porque o Pedro. se não der tempo, a gente deixa 2 pro próximo. Sim. Isso. Né? Então tá, vamos ver o Pedro sanguíneo, né? Caloroso, amável e simpático. Atrai as pessoas, tem boa prosa, é otimista e despreocupado.
é generoso, compassivo, adapta-se ao meio ambiente, ajusta-se aos sentimentos alheios. Então, Pedro foi um dos apóstolos que mais se sobressaiu, né? Dos 12, Sim. é o que mais tem relatos da vida dele, né? E é o que, quem falou aí que ele repreendeu Jesus, né? Porque quando Jesus vai falar com ele Sim. lá, né, ele fala... Jesus vai morrer... Ele não aceita. Exatamente. Né? O que Jesus está falando. Exatamente. Ele falava quando deveria ficar quieto, por causa da impulsividade dele, né? Era muito transparente. É o tal negócio, é aquela pessoa que fala assim, não, eu sou assim, eu falo na lata, mas nem sempre você tem que ter essa transparência. Nem sempre você tem que falar na lata. Nem sempre você tem que dar na cara das pessoas. Nem sempre. É super sincero, né? Super sincero. Às vezes você tem que guardar a sua sinceridade. Você não tem noção o que é domar esse super sincero. Não, a Beth entende. Não, eu tô me identificando. Tá certo. A gente tem que ser sincero. Mas aí... Aí, ó, tô sendo sincera. Sim. Tá certo, Beth. Quer dizer assim, essa questão de domar essa questão da sinceridade, por quê? Porque nem você falou, você não pode agredir, você não pode ser rude muitas vezes, né? Tudo. E a sinceridade, quando vem na nossa cabeça que é de quem é super sincero, já vai, né? Uma rudeza, às vezes, que é terrível. Uma intensidade. Vem muito forte. Então, esse domar aí, é nessa hora que eu sinto que o Espírito Santo é Senhor da minha vida. Aí, porque eu... em tudo isso, vai cair lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, que já até foi falado aqui. Tudo que nós vamos ver aqui, vai findar lá. Então, você vê como é importante estudar os temperamentos. Mesmo não sendo um assunto, dizer assim, que está explícito na Bíblia, mas está implícito, né? Exatamente. No comportamento dos seres humanos que foram usados por Deus ali. Exatamente. Então, nunca a pessoa o sanguíneo pode falar assim, não, eu sou assim, mas ele tem que ter o domínio próprio, a longanimidade, a mansidão, são várias fruto do Espírito que ele vai ter que seguir, não é só um. É isso que eu quero deixar claro, é duro conseguir isso. Isso é um exercício que dói. Sim. Mas porque vai contra a natureza. Vai contra a natureza. Contra a natureza humana. Exatamente. Só que assim, sempre, quando você tem consciência disso, eu sei que você ora. Vixe. Não é? Então, aí você tem o recurso da ajuda do Espírito Santo. Porque eu, por exemplo, o meu temperamento é totalmente o oposto da Beth, mas graças a Deus a gente se dá bem. E vocês podem... Por isso que o nome certo é transformado. Transformado, exatamente. Espírito Santo. Isso, por isso que a gente fala assim, eu nunca vou mudar, porque eu nasci assim. Você falou assim, ele é mutável. Se identificar. Ele não é mutável, ele é transformável. Isso, ele é transformável. E uma coisa que é interessante, mas aí é uma observação minha, né? Mas geralmente os opostos vão se atrair, porque eles se completam. Você pode ver. Eu vou falar de mim, tá? Eu sou melancólica com tendência ao fleumático. O meu marido, eu falo assim, ele parece irmão gêmeo da Beth. Você entendeu? Não tem problema. Então eu falo assim, nossa, Beth, você fala as coisas, parece que eu tô vendo ele. Mas então aquele ditado, 2 bicudos não se bica, né? Eu me dou com ele também. Não, se dá, porque eles se entendem, eles falam igual. Mas eles podem trombar muito, né, nesse só que assim, por exemplo, Já trombamos também. Né? Mas num relacionamento... Tromba. Já trombamos. Mas num relacionamento, às vezes, dois juntos, para viver junto, é difícil, porque os dois vão ser marrento. Os sempre dois vão vai se estar bater, ali. Exatamente. O Manfred é igualzinho a Amélia. Você acha? Só que aí um ajuda o outro, porque naquilo que eu tenho dificuldade, o outro que é mais forte naquela área que eu não sou, ele vai sempre me... É o apoio, né? Mas eu tenho que testemunhar que ela é um contrapeso na minha vida. Nesse sentido. Você também, Betinha. Tem um monte de coisa, gente, que eu penso na Melinha. Eu falo, não, a Melinha não vai fazer assim. Ai, meu Deus. Eu penso, ela sabe disso, eu te falei isso. Deus, ó, a responsabilidade agora, hein? Eu falo, não, se eu vou pensar... Mas é um ajudando o outro, né? Exato. Eu vou na Amélia agora. Entendeu? Sim. Aí eu acabo que eu fico melhor. Um equilíbrio, né? Glória a Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. Porque a gente passa um processo também. Sim. Todos nós, né? A vida inteira. Bom, olha, ainda falando do Pedro... as passagens, né? Ele era muito transparente, né? Não sabia ficar quieto, falava isso antes dele ter a experiência com o Espírito Santo no Pentecostes. Sim.
Então, nós vemos claramente a mudança do Pedro antes do Pedro depois. E o que é interessante é que Jesus não descartou ninguém, apesar e a despeito de tudo. Muito pelo contrário. Jesus, ele era da intimidade ali de Jesus. Jesus morou na casa de Pedro. Sim. A base de Jesus era na casa de Pedro, do ministério dele na Galileia, né? E Jesus, todas as particularidades ali no monte, tudo, levou Pedro. Tava junto. Porque Jesus viu o potencial. Graças a Deus que Pedro estava. Né? Jesus viu o potencial. Então, você vê que para Deus usar uma pessoa, ela não tem que ser A ou B ou C ou D. Ela apenas tem que estar com o Senhor. Coração aberto. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Deus aceita essas nossas características negativas de nossos temperamentos ou precisamos mudar? Eu não sei se a palavra é aceita. Ele compreende. Ele compreende. Mas se o negativo, é o que eu disse, um negativo pode ser usado para o bem. Se está fazendo você pecar, exato, você tem que mudar. Se você está ofendendo o teu próximo ou ofendendo a Deus, você tem que mudar. Se as características negativas estão te impedindo de receber a bênção de Deus, você tem que mudar elas. O que a Bíblia diz desse seu negativo? Se é ser irado, tem gente que tem a ira dentro dela, mesmo sendo cristão. Por uma coisinha, uma fagulha, ele explode. Eu conheço. Entendeu? Então, faz tempestade em copo d'água. Faz tempestade, explode, faz briga, né? Só que depois vai fazer que nem Pedro, vai se arrepender, vai amargar, vai chorar. E aí a pessoa é na mesma sofre. intensidade, né? Que ela explode, ela pode se... Mas aí a pessoa também sofre. Sofre Se muito. ela tem consciência do Espírito Santo dentro dela, às vezes ela tem a fraqueza, ela não conseguiu ainda se dominar. Mas aí entra o domínio próprio. Entra o domínio, mas às vezes mesmo o cristão não tem o domínio ainda. Não conquistou o fruto. Não conquistou. Então, às vezes, tem gente que vai passar uma vida inteira lutando contra uma área da sua vida. E é uma guerra interior, né? Que a Bíblia fala. É uma guerra interior, né? Exatamente. A guerra, não, cada um o homem sabe, interior, o homem exterior, né? Sim, cada um sabe onde é a sua maior fraqueza. E nós temos que sempre lembrar que o diabo vai trabalhar nesta área. Na fraqueza. Na fraqueza. Se você é uma pessoa que tem tendência à ira, o diabo vai pôr situações N's na sua vida para você irar e pecar. Mesma coisa se fosse uma luta, né? Um lutador de boxe que sabe que o cara tem não defende bem na esquerda. Vai atingir ali. Ele vai procurar o meio. E vai usar as pessoas, vai usar a família, vai usar quem você ama, porque o inimigo sempre vai usar quem você mais considera ama, ou seja na igreja ou na casa, ou amigo, para te ferir, porque é a parte que ele vai mais te atingir. Tem te machucado não, né, colega? Não, Beth. Não, porque a traição tem vem... gente que acha que ele é bonito, mas ele é especialista. Sim. A traição vem dos próximos, isso né? É o problema, né? Quem não é próximo, só decepção, mas traição é de quem é próximo. Judas era próximo. E eu quero só abrir um parênteses aqui, que nós estamos falando da ira. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, eu até posso ter sentimento de ira, porque a ira, ela produz uma indignação dentro de nós. A ira é algo que causou uma indignação dentro de você por alguma coisa errada que você viu, pode ser. Então, eu até tenho direito de ter esse sentimento. O que eu não posso é pecar, é levar a minha ira adiante. Fazer a justiça que cabe a Deus. Sim. A justiça. E né? nem dormir com ela. Não pode que a Bíblia fala. Não pode se pôr sobre a nossa ira. Exatamente. Você tem que resolver ali. Eu tenho que, Senhor, me perdoa, me irei. Ou e põe lá diante de Deus. Ou resolver, se estiver brigado com marido, mulher, por exemplo. Dormir brigado é terrível. Terrível, só aumenta. Aqui, ó, temperamento do apóstolo Pedro era terrível? Era. Antes de ser transformado, não era? Muito, né? Ó, nós temos aqui o pessoal aqui, ó. Deixa eu falar o pessoal aqui, ó. A Kátia Barreto, a Thalita, tem a irmã Renata que está aqui com a gente, ó, o pastor Ademir. Vamos ver aqui a Thelma. O irmão Joel, a Rúbia. A Rúbia fala assim, ó, da última vez que fiz o teste, deu sanguíneo e colérico. Jesus me ajude. Tá junto o sanguíneo e o colérico. Tá sempre junto. A Thelma, gostaria muito de fazer o teste para ver o temperamento, né? Isso. O Guinter vai deixar o link também, mas ó, você quer descobrir o temperamento? Fica com a gente aqui. Se não der tempo de terminar hoje, a gente termina na próxima quarta. Mas fica com a gente. Vai ver as características. Vai ver as características. Pode ser que sim, vai se encaixando ali, né? Isso. Então vamos lá. Tá. Tem bastante coisa do Pedro, eu vou tentar correr, tá? Tá.
Então, Isso a ó, gente por faz mais exemplo, hoje, né? Fica 2 pro outro. é que o Pedro é o mais compridão, tá? Então, por exemplo, os momentos positivos dele, né? A passagem de Lucas 5, 1-11, que Jesus fala para eles, pescaram a noite inteira, não pegou nada, e Jesus fala, volta lá. Então, naquele momento ali, ele atendeu, né? Ele disse, mas sobre tua palavra, lançarei as redes. Então, naquele momento, ele foi um Pedro que confiou no Senhor, né? Ele era falante. Quando Jesus falou, quem você diz que eu sou? Ele falou assim, tu és o Cristo. Cristo, Filho né? de Deus. Ele não tinha medo de ousar falar. No episódio que ele andou sobre as águas, ele usou as duas características do temperamento? Quando ele andou sobre as águas. Ele confiou e teve no mesmo medo. tempo teve medo. Ficou com medo. É porque justamente ele é impulsivo. É a questão da impulsividade do sanguíneo. Falou, vem. Na hora ali ele nem pensou. Puf. Quando ele caiu a realidade. Isso. Quando ele viu onde ele estava. Andando, vento, o mar. Exatamente. Ó, bom, vamos ver. João 6,69 diz assim, Jesus começou a enfatizar às multidões as dificuldades que seus seguidores encontrariam. Muitos discípulos deixaram por isso. Aí ele fala, né? Porventura, vocês também não querem ir? Sim. Foi quando Pedro falou, né? Senhor, onde nós iremos, né? Para quem iremos? Exatamente, nós? Só tu tens a palavra. O pastor pregou esses dias, né? Desse versículo. Amém. Olha, até então, Pedro aceitava tudo que o Senhor dizia, mas a ideia de sua morte o chocou. Então, foi aquela questão quando Jesus até falou, arreda de mim, Satanás. É que ele fala, morrerei contigo. Exato, porque na impulsividade dele, ele deixou que o diabo falasse na boca dele. Então, o sanguíneo ele tem que controlar a impulsividade. Ele tem que trabalhar mais a questão do falar. Porque às vezes mente já vai. Porque na intenção de querer ajudar, erra. Porque não pensa. Né? Jesus falou para ele, sai de mim, diabo. Porque na boca dele não era ele o que ele estava falando, né? Era do diabo mesmo. E o diabo usou a fraqueza do Pedro. Né? Vamos ver. Tem também Mateus 26, 31, 34. Jesus diz, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aí Pedro diz, ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Que aí é a questão da traição, né? Da negação. Negar, né? Ali Jesus teve um diálogo com ele ali. E ele falou, não, eu jamais, né? Ainda que, né? E aí essa passagem aí. O sanguíneo facilmente se arrepende. Depois da ressurreição de Jesus, veio a Pedro, né? E Jesus aí já não chama mais ele de Pedro, chama ele de Simão, né? Simão, amas-me mais do que os outros. Aí tem a passagem, né? Que Jesus ali insiste com ele. Negou 3 e amou 3. Né? Exatamente. Jesus investe na vida do Pedro, mesmo com toda essa limitação dele, né? O sanguíneo facilmente se arrepende. Depois da ressurreição, Jesus veio a Pedro. Foi o que eu acabei de falar. Estou lendo de novo. Então, nós aprendemos com o Pedro que o sanguíneo pode ser inconstante. Sua vida é um paradoxo de extremos, quente ou frio. Tá? Jesus, pelo Espírito Santo, pode mudar a vida de uma pessoa. Por esta razão, Jesus mudou o nome dele. E aí foi quando ele fala, tu és Pedro, isso é um cascalho. Petrus, né? Petrus. E depois ele se tornou cheio do Espírito Santo. Em Jesus nos tornamos nova criatura. Então, o seu nome, Simão, a velha natureza. Pedro, a nova natureza. Tá? E aí o próprio Pedro, ele disse, humilhai-vos, portanto. 1 Pedro 5,5, ele disse isso, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Então, aqui, quando ele já estava escrevendo a carta, ele já estava transformado, ele foi totalmente transformado, totalmente. Mudou. Né? Totalmente. Eu até coloquei aqui umas características para agregar aí ao seu estudo. Tem muita coisa. Eu coloquei assim, característica do Pedro sanguíneo, que foi você que falou. Sim. Impulsivo, desinibido, falante, egoísta e interesseiro. Sim. Aí a característica do Pedro com o Espírito Santo. Torna-se um grande pregador do Evangelho. A ousadia de Pedro é convertida em glorificar Jesus e não a si mesmo. Sim. Confessa abertamente que Jesus é Salvador. A constância de Pedro é evidente
ao ser açoitado severamente pelo oficial do Sinédrio, a humildade e dependência de Deus e a maturidade. Sim. Então quer dizer, depois com o Espírito Santo, houve toda Então, essa vou encerrar aqui com a maturidade dele, Gálatas 2:11. Paulo, abre para mim, gente, que eu abreviei aqui, agora eu mesmo estou entendendo. Gálatas 2:11. 2:11. Isso. Ah, tá. Eu lembrei. A passagem que Paulo resiste a ele e o repreende. Lê para mim, Beth, inteiro o texto. Eles brigaram bastante. 2:11. Isso. Isso. Paulo e Pedro brigou Chegando bastante. Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso. Então, o que está querendo dizer a maturidade? Em outras épocas, ele iria debater aqui. Ele aceitou a repreensão do apóstolo e ficou quietinho. Porque aqui é toda a questão que falou na cara dele. Isso. Porque aqui envolve toda a questão do gentio, de viver como gentio, como judeu. E Pedro estava meio nessa vida dupla aí. E Paulo, então, repreendeu ele. E a Bíblia não relata que ele revidou o que seria da sua natureza. Então, né, mostra aqui que aqui ele já tem uma maturidade. E para terminar, segundo Pedro 3,15, diz assim: e tende por salvação, o Pedro falando, tá? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele mesmo falando do Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, ele mesmo reconhece a autoridade do Paulo. E ali já está totalmente... Então, já mostra que ele foi transformado. Exatamente. Tá bom? Eu nem sei que horas são. O sanguíneo estava explicado? Tá. Tem mais alguma coisa? Se alguém tiver dúvida... Se alguém tiver, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, mas eu acredito que não deva ter, não. Não tem, não. Colérico. Depois é o colérico? Isso. É o Paulo? Isso. É muito longo? Porque nós temos 15 minutos. Acho que dá. Vamos passando. O que der, passa. Então. Tá bom? E aí nós abordamos 2 hoje e fica 2 para a semana que vem. Tá. Vamos na característica, a grosso modo, tá? Sim, lá igual a gente fez do anterior, né? Isso. Então, ele precisa ter razão. Sempre tem uma verdade. Analisa a vida do outro e não a dele. Olha. Aponta o dedo. É cruel. Cria verdades que são só dele. Proativo e autossuficiente. Isso aqui é uma banana, não é um celular, tá? Tipo assim, eu penso assim, eu sou assim, eu penso assim, pronto, acabou. Cria a opinião do outro não serve de nada. É interessante. Ao contrário. Eu penso assim, nem que a Bíblia está falando ao contrário. Sim. Não, exatamente. É eu que estou falando. Eu estou certo, a Bíblia está assim? errada. Não. Quase. Olha, o que é isso? Para com isso. Tô só dando um exemplo. Olha, essa questão de ser cruel. Não se entrega. Quando o colérico é carnal, filho, ele é cruel mesmo. É cruel. Cria verdade, eu falei, né? Proativo. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, a proatividade do colérico, né? Impetuoso, genioso, com tendência à aspereza. Gosta de estar no controle da situação e de mandar. Então, ele tem a característica de um líder. Quem não gosta de mandar, gente? Fala pra mim. Não, eu não gosto. Eu gosto de mandar. Eu não gosto. Eu não gosto. Para. Vou te dar um exemplo. De um líder ou de um chefe, né? Quando nasceu o Felipe, meu terceiro filho, a minha mãe arrumou uma pessoa para me ajudar a fazer as coisas em casa, porque era o terceiro, 3 pequeno, né? Eu fazia tudo. Aí a menina, aí a menina um dia chegou para mim e falou assim: Amélia, para de fazer as coisas, deixa eu fazer, porque você faz tudo. Porque eu tinha dificuldade de mandar, de faça isso, faça aquilo, entendeu? Eu preferi ir lá e vou fazer, porque é a característica da minha natureza. Então agora o colérico não, ele quer mandar mesmo. Da mesma forma que eu fiz um sanguíneo das profissões, eu anotei também aqui do colérico. Legal. Produtores, construtores, líderes, empresários, professores, mestres, político,
gerente. Político? Político. Ixi. Político gosta de mandar. É. Pô, lógico. Você sabe, né? Eu sei, eu trabalho nesse meio, eu sei como é que é. Ó, e tem mais duas coisinhas. Ele guarda rancor e mágoa e é metódico. Metódico também. Metódico. Eu sou muito metódica. Eu Já também. misturou tudo, tá vendo? Então, E por isso que eu falo, você eu também. é um colérico sanguíneo. Também Então vamos... eu gosto das Na coisas hora ali. certa, É. no lugar certo. Já Vamos- sofri muito por isso. Hoje em dia já não ligo muito não, mas... É. Então, tem Ainda bem algumas bastante. coisas que são muito evidentes que a gente já percebe fácil, né? Ó, o Paulo colérico. Este apóstolo é o que melhor ilustra, né? Então, o temperamento na Bíblia, né? Ele era cruel, hein? Exatamente. Ele foi muito E outra cruel. coisa, mesmo depois de convertido, se você vê algumas passagens do Paulo, tem passagem que é polêmica até hoje. Porque muitas coisas ele escreveu, ele fala assim... Isso sou eu que estou falando, não tem? Ele fala assim, de mim. digo-vos de mim. Não foi ordem de Deus, mas ele está falando da posição dele. Por exemplo, quando é um texto até difícil, quando ele fala, eu não permito que a mulher fale na igreja. Nós devíamos nem estar aqui se nós fôssemos seguir o que Paulo falou. Porque está lá. Eu não permito. Você entendeu? Então, ele tinha umas coisas assim, uma dureza, que até mesmo depois de convertido, ele passava isso na maneira dele ministrar e ensinar. Ele não gostava de depender de ninguém, né? Não. Na grande maioria das vezes ele fazia as tendas para não Exatamente. depender da igreja. onde ele Exatamente. Não, até a questão do próprio jovens, quando ele orientava o casamento. Ó, é bom que seja como eu. tava. É. Sim. Né? Mas se não Sim, pode, pode- né, é. conter Exato. lá as Pra coisas, não se então casa. acase. Ele pra não punha fazer muito essa- dele. Que case, né? É dele. E tem até passagem que fala assim, nós não temos esse costume, mas vocês querem ser contenciosos, sejam. Nós não temos. Então, isso é a rudeza dele. Não teve meio termo com ele. Então, às vezes, até você encontra dificuldade de entrar na teologia dele, que nem essa questão das mulheres. Você vai ter que estudar bem Por isso tem que aprender profundo. a ler direito, né? Exatamente. Porque lá que está falando dele. Ele não está falando... Não, é no texto que ele fala, as Chamou de mulheres Deus, não. estejam caladas na Caladas igreja. na igreja. Quando ele fala, as mulheres estejam caladas. Não permito que elas Chega falem. em casa e pergunta pro seu marido, Exatamente. se tiver dúvida. Só que assim, nós temos a liberdade de ver o contexto Piorou. de tudo. Ver o contexto, Até, a época. isso, até porque a igreja de Corinto estava toda Uma bagunça. desordenada. Era uma bagunça. Isso, né? Tanto que ele até dá ordem na ceia, né? Isso, de várias coisas. Povo comilão. Lá. Várias coisas. Exato. Né? Então, vamos ver. É um líder natural, é extrovertido, mas não tonto. Um colérico de aprimorada educação e muita religiosidade. Força de vontade ele tinha bastante. Isso, né? aqui antes... Agressividade. Exatamente. Aqui antes dele ser Cultura. transformado, fala que ele consentiu na morte do Estevão. Isso em nome de uma religiosidade. Sim. Né? Então ele era cruel. A maioria dos ditadores cruéis e criminosos deste mundo tem sido predominantemente coléricos. Os ditadores, tá? Não pessoas como nós, por Hitler. favor, né? Mostrar compaixão é uma das coisas mais difíceis do colérico aprender. E geralmente é rude, sarcástico e tem língua ferina. Tá? Ou seja, fala a palavra. Isso, mesmo que o outro vai se machucar. Mas ele vai falar porque é a verdade dele. Por isso que, né, eu Mas falo... se for a verdade da Bíblia. Não, então, mas aí tem modos e modos. viu, Não, é né? lógico. Mas aí tem isso, mas aí tem modos e modos de falar. Não, Sim, isso que eu quero saber. isso. Porque essa questão da verdade de cada um é uma coisa que a gente tem que já no outro temperamento a gente não viu que tem que ser uma Isso. coisa que a gente tem que tomar cuidado e Aham. tal. Então eu penso assim, a questão do colérico aí que fala a verdade. Se for a verdade dele, ele tem que se conter. Agora, se for uma verdade que está na palavra e a pessoa vem com aquela coisinha. Mas mas eu mas- não consegui. Mas às vezes, entra às no que vezes você- a pessoa não tem um entendimento, mesmo da palavra, né, Beth? Às vezes a verdade é da palavra, mas aquela pessoa não entende aquela Mas- verdade. Então, mas a gente não tem que ser veemente nesse caso? Aí você tem que, nem foi você aí. tem que falar Mas mesmo e a assim- pessoa tem que ser transformada pelo Espírito Santo Sim, para não, entender quem vai dar como o é. entendimento é o Espírito, isso Não, é mas lógico. entender como é. O próprio Paulo fala isso. Mas às vezes você fala aquela verdade. Tem muitas entendimento vem passagens pelo na Espírito. Bíblia que, se você ler friamente, vai mais nos condenar do que nos salvar. Sim, é. Né?
E às vezes a pessoa não tem entendimento. E às vezes a gente está falando isso aqui assim, ao vivo, mas a pessoa não fala, como a Bíblia está... O pastor falando que a Bíblia condena. Misericórdia, ela condena. Mas vai no que você... Exato. Foi você que falou no começo, como maçãs de ouro em salva de prata, Sim, de assim Provérbios. a palavra dita ao seu tempo. Certo. Então, às vezes, o colérico ele tem a razão de falar, como você falou, mas às vezes o outro não está no momento de ouvir. Isso que eu quis dizer. Então, ele não entende a verdade bíblica. Exatamente. É importante que o colérico espiritual, ele analise isso e ele veja, nossa, mas aquele irmãozinho lá, ele não está preparado. Aquela verdade, mesmo sendo da palavra, ele seja uma coisa para ele absurda. Isso aí me pega, gente. Por quê? Porque essa questão de você falar, pensar que o outro não está preparado, no momento que aquilo te vem... Não, então... Porque tem coisas assim que eu falo, suponhamos, com uma pessoa, ela pode até não estar preparada, mas eu sinto que foi Deus quem mandou falar. Amém. Mas aí você tem que falar. Então, amém. Aí... Mas eu sei da fraqueza do outro. Sim, Betinha. Eu conheço aquela fraqueza. Mas aí a direção do Espírito Santo é que controla a tua vida. Entendeu? Porque mesmo Paulo fala que ele era mandado para um lugar, ele tinha que ir pelo Espírito, ele não ia, ele ia pela vontade dele. Sim. E aí o que acontecia? Ele quebrava a cara. É esse que o meu medo, esse quebrar a cara é muito perigoso. Mas é assim, ó, é a mas sensibilidade. Foi impelida, tem que falar. É a sensibilidade do servo de Deus. Sim. Né? Então você tem o temperamento, mas se o Espírito Santo está te mandando ir, vai e fala, porque às vezes, por exemplo, no meu caso, eu deveria, pessoa, né? Exato. Não, por exemplo, se sou eu devo falar, mas eu vou retrair, não vou falar, e às vezes o outro precisa ouvir. Às vezes você dá um grito, você salva do atropelamento. Exatamente. Então tudo é uma questão a pessoa para. Exatamente. Tudo é uma questão da direção de Deus. Né? Não é por... Então, o crente ele é dirigido pelo Espírito Santo, seja no falar ou no calar-se. Exato. Os dois lados. E tem o provérbio também que fala, não é bom falar sem refletir, e pega quem é precipitado. É a palavra também. Então, vamos refletir. Mas Deus... é que entra naquele negócio, né, da gente ter a moderação, né? O sal, né? Sim. Ser o sal da terra, né? Exatamente. O sal é isso. O sal, ele é usado na quantidade certa, né, Beth? A Beth cozinheira. Ele vai dar o tempero certo na comida. Vai ficar ruim, né? Vai ficar... Se por sem sal, também fica sonso, né? Fica assim, sem jeito. Né? Eu já passei por situações pessoais na minha vida que eu levei anos para falar algo que estava no meu coração. Anos. E durante esses anos, eu orei. Sofri e orei. E eu falava, Deus, me dá o tempo, a maneira certa de falar. E Deus deu. Chegou o tempo de Deus dar. E requisitar isso de Deus assim com mais imediatismo está errado? Não, claro que não. Eu acho assim, não. Senhor, me dá uma força aí. É porque eu fui fazer dentro do meu temperamento. Eu orei a Deus. Deus respeitou o meu, porque Deus ia me dar o momento, no momento que eu também estivesse preparada. Mas tanto para falar quanto o outro para ouvir. É um conhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente, né? Um autoconhecimento. Deus vai usar dentro do seu temperamento. Você está pronta para falar? Então, se Deus te autorizar, vai lá e fala. Né? Sempre. É isso que nós temos que entender sempre, né? Ó, gente, vocês controlam o tempo. Vamos lá que nós temos mais 3 minutos. Oh, meu Deus. Vamos ver. Vamos falar do Saulo transformado, né? Porque as coisas dele já... Ele era líder zeloso, ativo, zangado, hostil e amargurado. Isso antes, né? O Saulo, né? Ele transformado. Ele tornou-se no exemplo, né? Eu coloquei características principais aqui dele, depois da conversão, de amor, paz e humildade. Ele é o exemplo clássico de uma pessoa ser transformada totalmente, ainda que mantivesse, como nós vimos, as características dele até nas epístolas dele. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, nossa, né? Então ele foi... Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exatamente. Forte, hein? E ele não andou, né? Exatamente. Com os discípulos. Né? Ele é um apóstolo posterior, né? Exato. Jesus apareceu para ele de outra forma. Vou ler essa passagem de 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto,
não como desferindo golpes no ar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só. Jesus, misericórdia. Não É que eu, muito forte. É muito não que eu forte. tenha alcançado. Isso, né? não que Encerrei eu a tenha carreira alcançado. Exemplo, E guardei a fé. É É muito questão de, forte eu esse acho que versículo. isso aí entra naquela questão da uma máxima popular que fala assim: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É. Faz o que eu digo, não faço o que eu Ele faço. podia, Ele queria que fizesse o que ele fazia. ele né? pode falar, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. É. E outra coisa Que que, autoridade, né? lembrando, que Deus, ele fala do espinho na carne, nós não sabemos o que é. E ele pede, ele fala não mais de não só uma vez, pedir muitas vezes que Deus tirasse e Deus não tirou. Não O poder sabemos. de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente, Aí. foi o que Deus, né? O que ele falou. Então, vai saber que espinho na carne era essa, tendo essa natureza dele. Mas Deus preferiu deixar o espinho, porque talvez aquele espinho fizesse com que a vida inteira ele tivesse aqui esmurrando a carne dele. Dependente. Exatamente. Esmurrando a carne dele. Então, Só quando a gente é dependente de Deus que a gente aprende, né? isso. Exato. Então, o trabalhar de Deus na vida da gente, nem sempre, Deus me transforma, Deus, E esse, eu quero esse ser temperamento que ele tinha era o colérico. 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 Né? E foi ele que do pregou ao Deus desconhecido, né? Sim. Do altar do desconhecido. Em Atenas. Então a sabedoria. É, Sim, Né? Não, ele tinha. ele usava Ele era um estrategista, né? estrategista. Estrategista, era um líder, sabia é o que a Amélia acabou de falar. Ele ia fazer alguma coisa, ele sabia o que ele estava fazendo. Não era sem foco, sem sentido, né? Sim. É um líder mesmo, né? Um líder. E ele E ele usou foi... isso no trabalho de Deus, né? A favor do Exatamente. Senhor. E passou muitos perrengues depois, né? Sim. E nem por isso o temperamento dele Você vê ressurgiu. outra passagem, né, que O demonstra... do velho homem, vamos dizer assim, né? Outra passagem que demonstra tanto a natureza dele colérica, depois, mais pra frente, a natureza dele de colérico transformado, foi quando ele brigou com o João Marcos ali, recusou João Depois Marcos, ele aceitou. né? E ele achou ruim, porque É. o João Marcos abandonou, e aí teve aquela discussão ali, Sim. e o Barnabé voltou com o João Marcos. Só que lá na frente ele pede falou, pra ele enviar me é muito útil. Então, Envia ele ele de novo. demonstra que, porque a característica do colérico é rancoroso. Eu conheço colérico rancoroso, filho. Filho, é 50 anos. Não olha pra mim, não. Entendeu? Guarda lá. Ah, guarda. Então. Guarda. Entendeu? Então, se você percebe que ele ali, ele estava tão assim, cheio do Espírito Santo, que ele podia falar assim, eu não quero saber, já me deu problema, eu não quero mais. Mas ali... Aí ele pede para enviar ele de novo. Exatamente. Novamente. Esse não querer mais, que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Olha, tem muita coisa pra gente falar dentro Segunda chance, né? Exato. Entrando em outros assuntos, mas só para dar uma pincelada, tem muita gente desistindo muito fácil dos relacionamentos. Logo de primeira. Em função, logo de primeira, ou de segunda, ou de terceira, mas em função do não aceitar o outro. Casamentos acabam, né? Pai desistindo de filho, filho de pai. Em função de achar que o outro tem que mudar. E às vezes nós também temos que mudar. Geralmente é a gente, né? Todos nós estamos em processo de trabalho. Quem aqui pode levantar a mão e falar assim, eu estou prontinha? Se tiver prontinho, vai pro Não céu, tem. igual o pastor fala. Eu sempre penso isso. Né? Não tem. E O pastor para fala, vou terminar, orar para levar, né? vamos ressaltar, não tem temperamento melhor que o outro, não tem. Não existe. Não. Não existe. Cada um é importante. Cada um é importante. O que existe de maravilhoso é o trabalho do Espírito Santo em nós. De Deus. Isso, né? Amém. Isso é Exatamente. tremendo. E isso é igual em todos quando nós abrimos o coração. Sim. Né? Oh, glória a Deus. Então vamos ter Jesus. parte 2? Parte 2, quarta-feira que vem, pessoal. Ó, Temperamentos, parte 2. parte 2. A gente sabia que isso podia, né? É um tema maravilhoso. É. Você passa a conhecer, né? Algumas questões importantes na sua vida para você poder, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo, transformando você se tornando a cada dia melhor e fazendo a vontade dele. Se entender melhor, né? É legal Se isso conhecer. aí. Se Se entender. conhecer. Trabalhar suas neuras, Porque né? às vezes se você Seus não problemas. se conhece nessa questão,
você não vai orar especificamente para Deus nessas áreas. E às vezes você acha que aquilo nem é um erro. Nem é um erro, exatamente. Então, por exemplo, eu sei as minhas fraquezas dentro do meu temperamento. E é nessas áreas que eu oro a Deus. E aí eu apresento aos pés da cruz, né? Né? E é por isso que eu falei pra vocês que dói. Exato. Sim. Apresenta aos pés da cruz. Isso. Exato. E quando você é cutucada ali de alguma forma, você vê que é uma tentação, você vê que é um ataque do maligno para te desestruturar. Beleza. Entendeu? Beleza. É isso aí. Pessoal, quer dar uma despedida do pessoal, dar uma boa noite? Pessoal, pra gente encerrar? então até a próxima quarta a gente volta aí com o mesmo tema, continuação, né? Não deu para abordar todos os temperamentos, o tema é bem interessante. E convide mais gente, se você gostou, se você achou bem interessante hoje. Próxima quarta, pessoal, o Ginter tá avisando aqui, só no YouTube. Verdade. Tá? Então é isso aí, vem com a gente, que Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Fiquem com Boa Deus. noite, Deus Nós abençoe todos. Vamos aprender tudo semana que vem. Se Deus Glória a quiser. Deus. Pessoal, então, ó, o pastor Daniel acabou de falar. Então, quarta-feira que vem, esse mesmo horário, só pelo YouTube, tá, irmãos? A gente não vai fazer mais pelo Face, com risco de ficar caindo, né? Tá caindo, é incômodo, né? Isso. Então, vamos manter só pelo YouTube, tá? E aí você também vamos colocar assim, o link é fácil de ser compartilhado, de enviar para as pessoas. Qualquer celular tem. Qualquer celular tem. Tem o aplicativo o YouTube. Aí passa também a não precisar de rede social, ter rede social para assistir. Ter conta, né? Exatamente. Então, quarta-feira que vem, continuação desse assunto, tá? Temperamentos transformados, melancólico e fleumático, tá bom? Tamo nessa aí. Eu tô nessa. Vamos ver.